Estamos de volta com a nossa convidada, Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria. Dilma, em caso de demissão antes do pagamento, o direito à PLR é mantido? Certo, depende, tá bem? Sempre quando se fala em PLR, tem que se analisar o acordo que foi celebrado entre as partes. Ali, com certeza, vai estar destacada quais são as particularidades com relação ao pagamento em situações de desligamento. Mas, normalmente, como funciona? Quando o colaborador ele pede demissão da empresa, nesse caso, normalmente não há pagamentos, uma vez que o colaborador que fez esse pedido, usualmente ele abriu mão dos seus direitos de PLR. No caso de ser desligado da empresa, ou seja, ter sido mandado embora por iniciativa da companhia, aí sim, normalmente a regra traz o pagamento pro rata, que significa proporcional ao tempo que a pessoa esteve na empresa naquele ano. Ah, perfeito. Dilma, então assim, se não há nenhum acordo, a empresa não tem obrigação e nem direito a pagar PLR, né? Isso É isso mesmo. Isso é fato, É né? fato, não se fala em obrigatoriedade de PLR se não há um acordo de livre e espontânea vontade que envolva a empresa, o sindicato e os colaboradores, bem como não se fala em obrigação se no própria convenção do sindicato da categoria não traz essa obrigatoriedade. Logo, não há obrigação. Tem algum período ao longo do ano que se negocia a PLR com as empresas, ou seja, o sindicato e as empresas se reúnem? Existe uma data específica? Tem que se observar, Cleide, na verdade, o que traz de novo na convenção coletiva. Porque, às vezes, a convenção estabelece regras, existe o prazo até tal data que tem que ser apresentados os programas, né, desenvolvidos pelas empresas. Então, pode ser que ocorra essa situação, bem como, por ser de livre e espontânea vontade, pode ser apresentado em qualquer circunstância. Ok. Uma pergunta um pouco longa aqui. Há uma regra que define o cálculo da PLR a ser pago pelo empregador ou vale o que é estabelecido em acordos feitos geralmente entre as empresas e os sindicatos? Muito bem, embora a pergunta é longa, mas a resposta é bem simples. Tem que ser honrado o que foi cumprido ou celebrado entre a empresa, o colaborador e o sindicato. Basicamente é isso. É ali que vai estar ditando todas as regras e as especificações. Quando isso não ocorre, tem que olhar na própria convenção do sindicato, porque ali muitas vezes já traz todos os detalhamentos que devem ser seguidos. Ok. Ô Dilma, existe alguma situação que o trabalhador ele tem direito a procurar a justiça ou acionar a justiça em relação à PLR? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro que o colaborador ele pode procurar pela justiça a qualquer momento, né? Mas falando especificamente sobre PLR, existem algumas circunstâncias onde acaba ficando mais clara essas circunstâncias. Como, por exemplo, supondo que a PLR ela não teve metas claras e objetivas. Isso é um fator que pode levar o colaborador a não entender o critério que foi levado em conta ali. Por exemplo, também, a PLR ela se iniciou em janeiro e vai até 31 de dezembro. A ideia de uma PLR é que ela tenha, como eu falei, metas claras e objetivas e que o feedback sobre essas metas seja realmente constante, para que o colaborador consiga acompanhar se ele está indo bem, se está indo mal, o que ele pode fazer para melhorar. Então, medir os resultados, sem dúvida, é importante que ele tenha esse acompanhamento periódico, porque caso contrário ele também vai se sentir perdido. Então não é correto quando a empresa, supondo no meu exemplo de janeiro até dezembro, chega simplesmente na hora do pagamento, paga um valor X e não esclareceu de onde veio o valor, o que se alcançou, o que não se alcançou. E também um dos critérios importantes que levam um colaborador à justiça é quando chega a época de se efetuar o pagamento e simplesmente o pagamento não é ocorrido. O que é uma pena, né? É verdade. Isso acontece com alguma frequência, Dilma? Não é normal. Normalmente as empresas elas se programam com relação ao seu orçamento para que consigam honrar o programa.
Até porque a essência desse benefício, ele seria complicado, né? Você ter que acionar a justiça para receber. Quer dizer, perde todo o sentido, né? Sem dúvida, ainda mais por estar se falando de um programa flexível, de algo extra, né, que não está atrelado ao salário, sim ao incremento da remuneração. Então não faz sentido realmente uma empresa promover um programa desse, tão bacana, e em contrapartida não honrá-lo. Hoje no mercado, existe algum setor ou setores que mais se usa da PLR? Você sabe dizer isso para gente? Bem, eu tenho acompanhado algumas pesquisas, como por exemplo, através do Diese, ele representa que os setores industriais, como por exemplo metalúrgico ou químico, são os que têm ganhado dimensão. Isso estou falando dos últimos anos. Naturalmente também as instituições financeiras, elas utilizam muito da PLR, mas é curioso que as empresas ultimamente têm mudado a sua cultura, elas têm procurado compreender o real significado de um programa desses, então cada dia que passa vem se expandindo, empresas de comércio e empresas de serviço têm adotado a PLR sim, mas claro que ainda no cenário brasileiro é uma realidade mais para empresas de grande porte. Empresas de médio e pequeno porte ainda têm alguma resistência, mas estão começando a mudar esse cenário. Muito bom. Eu até ia pedir para você falar, eu não sei se é antiético, mas, por exemplo, claro, você não vai dizer aqui o nome da empresa, mas números né, quais são os valores assim consideráveis que hoje são pagos em relação ao benefício de PLR, por exemplo? Eu imagino que o setor bancário, o setor metalúrgico continue no ranking, né? É, isso mesmo, eu concordo com você. Esses estilos de empresa continuam sim liderando, tanto em aspecto de acordos, por exemplo, no estado de São Paulo, cerca de 1/4 dos acordos são voltados para empresas metalúrgicas. O valor gira em torno de no mínimo um salário, mas normalmente 2 salários até 4 faz parte desse programa. Claro que algumas vão mais além, outras seguram um pouquinho, mas a média é essa. De qualquer forma, em se tratando desses dois setores, são números assim bem consideráveis, né, Dilma? Sem dúvida. E estimuladores, né? Sem dúvida, é verdade. E aí, assim, eu vou pegar o gancho aqui dessa sua resposta e perguntar o seguinte: você considera alguma questão que seja crucial para estimular cada vez mais as empresas pagarem a PLR? Ou seja, depende necessariamente do sindicato, depende, ou são de ambas as partes, tanto do sindicato como das empresas? Eu acredito que ambas as partes, mas claro que uma vez que o sindicato cita a PLR em sua convenção coletiva, acaba forçando a empresa, sem dúvida, a ter que aplicar essa ferramenta com seus colaboradores. Então, eu imagino assim, num primeiro momento, é legal sim o sindicato trazer essa obrigatoriedade, se assim se chama, desse benefício, mas certamente uma empresa que sabe utilizar a PLR de forma estratégica nem vai precisar depois de um impulso do sindicato, ela mesma vai conseguir perceber todas as vantagens que traz. É fato, os números mostram, né? Então, uma vez que consegue compreender o que traz de resultado, a empresa passa a aplicar por conta própria. Muito bom. Dilma, mudando um pouquinho aqui a tônica da nossa conversa, mas ainda falando sobre a PLR, né? Servidores públicos têm direito à PLR? Tem sim. Existem casos de empresas estatais que pagam PLRs, inclusive altos valores, né? Mas é importante observar que, nesse caso, quem rege as regras é o Poder Executivo do nosso país. Então, ali está citado todas as regras, todos os detalhes que devem ser levados em conta para que essa PLR seja aplicada para esse setor. Ok. E quanto que se paga o PLR? É mensal, é semestral? Como é que funciona esse pagamento? É uma pergunta curiosa porque muita gente me faz esse tipo de pergunta, né? Falar, então eu posso mensurar todos os meses as metas, os resultados e ir pagando o colaborador? Não, isso não é assim que funciona. Conforme a Lei 10.101, que trata sobre a PLR, o pagamento ele pode ser feito no máximo em até 2 vezes ao ano, então digamos de forma semestral, é o máximo.
E uma vez feito esse pagamento, então vamos supor que ele foi feito sim em 2 vezes. Na primeira parcela, paga-se o valor da PLR apurado até então e abate o imposto de renda conforme uma tabela diferenciada só para PLR, exclusiva de PLR. Quando ocorrer o segundo pagamento, deve-se somar tanto o valor da segunda parcela como o valor da primeira, soma-se os dois, aplica o desconto do imposto de renda e abate o valor que já foi descontado de imposto de renda. Muito bom. Certo? Muito bom, Dilma. Dilma, talvez essa próxima pergunta você tenha uma explicação mais longa, né? Eu queria que você falasse quais são as metas que podem ser inseridas dentro da PLR. Como é que é colocado isso numa mesa de negociação? É uma pergunta boa. Bom, como a legislação ela não engessa com relação a isso, ela simplesmente cita que podem ser metas atreladas à produtividade, à qualidade, então acaba dando algumas ideias, traz um norteamento para formular algumas metas. Mas eu posso citar alguns exemplos para você. Normalmente, metas são divididas assim, para fins pessoais, falando então do desempenho somente do empregado, do colaborador, pode-se trazer metas voltadas para assiduidade. Então, por exemplo, para incentivar que ocorra menos falta, que tenha menos atrasos, incentivar o colaborador que participar de cursos ou de treinamentos, ele pode receber um plus referente ao PLR. Existe também dentro da avaliação individual um percentual que envolve a avaliação do gestor ou a avaliação do diretor referente àquele colaborador. O que envolve, por exemplo, uma avaliação desse nível hierárquico? Pode entrar, por exemplo, proatividade, espírito de colaboração, organização. Hoje muitas empresas acabam trabalhando com redes, com e-mails, então logo Outlooks e outras ferramentas de trabalho, e é muito importante que esses itens estejam bem organizados, né? Existe também metas que podem ser voltadas para a redução de desperdício, tanto com relação à energia elétrica, como, por exemplo, materiais de escritório. Às vezes a gente observa que muitos colaboradores vão almoçar, por exemplo, e deixam as luzes acesas, ou pede para fazer uma impressão, mas não utiliza o papel de rascunho. Então entra aí também um aspecto interessante de sustentabilidade, né? Com certeza, Dilma. A empresa ela pode prestar mais atenção nisso também e unir o útil ao agradável, né? Tanto para fins de motivar o colaborador, trazer resultado para a empresa, mas também pensar no meio ambiente, porque há diversos fatores que a gente pode poupar, até mesmo com relação ao ar-condicionado. É um simples exemplo, mas é exemplo. Com relação a metas de grupo, pode entrar, por exemplo, para uma empresa de serviços, entregar o trabalho dentro do prazo esperado, não haver multa ou alguma penalidade, se houver, perde também a sua PLR. Normalmente, as empresas, quando entra um novo produto, existe lá alguns checklists a serem avaliados e validados antes de já se entregar para o cliente. Esse checklist tem que estar validado corretamente, uma vez que não está, também pode se perder. E critérios também como sugestões de inovação. Por exemplo, se você vier e trazer uma ideia legal aqui para a empresa e essa ideia for interpretada pelos gestores e for colocada em prática, o colaborador recebe mais 10% como um incentivo para fazer com que as pessoas se manifestem, porque muitas vezes os colaboradores eles não veem ambiente para isso, eles querem falar, querem propor, mas em qual momento eu faço isso, né? Então, vem também com esse objetivo. Alguns escritórios voltados para serviços, por exemplo, têm que se fazer a leitura de diversos boletins técnicos, por exemplo, acompanhar a legislação para que se execute aquele trabalho
com bastante eficiência. Aqui no Brasil, existem leis que mudam a cada 3 ou 4 minutos. Com tanta frequência, né? Exato. Então, existe também metas que incentivam o colaborador a estar sempre acompanhando esses processos, né? Ou avaliando se os produtos chegaram para a loja com defeitos ou não, se o estoque foi reduzido na empresa. Enfim, N estratégias para que você consiga realmente reduzir o desperdício e puxar o melhor do grupo. Dilma, e essas regras, elas podem ser mudadas a qualquer instante? Como que funciona isso? Absolutamente que não. Não podem ser mudadas, uma vez que é feito um acordo entre a empresa e os seus colaboradores, tem que ser honrado. Então, normalmente, as sugestões de metas vêm da alta gestão, visando resultados. Os colaboradores criam uma comissão. Nela é discutida se essas metas são passíveis de atingimento ou não, porque é muito importante que as metas sejam, sim, passíveis de atingimento, porque senão cria-se uma meta desmotivacional ao invés de ser uma coisa legal. E, feito isso, é celebrado um acordo, convida-se o sindicato também para fazer essa homologação. Uma vez feito isso, não pode mudar as regras no meio do jogo, né? Tem que ser discutido ao longo do ano o que deu certo, o que não foi muito legal e no próximo exercício, aí sim, celebra um novo acordo. É interessante frisar que, como sugestão, essas metas precisam ser pró-ratas, ou seja, proporcionais. Se você estabelece uma meta, por exemplo, cumprir o regulamento interno da empresa e por uma razão ou por outra, o colaborador não cumpriu, se ele já perde toda a sua meta ali, ele provavelmente já vai ficar desmotivado e vai falar, já que eu perdi mesmo, né? Então, uma vez que você cria metas proporcionais, faz com que ele fale, poxa, eu não atingi hoje, mas eu posso atingir amanhã. Então, fica uma ferramenta que dá oportunidade para o colaborador sempre reparar o que não saiu tão bom e fazer ainda melhor. A ideia é não desanimar, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai para o nosso segundo intervalo e voltamos já já.